de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. A pergunta: para onde vão essas crianças que desencarnaram em Israel? Foi programado essa desencarnação em massa? Claro que sim. Esses seres pequenos, e de uma forma em barbárie, foram sacrificados. Alguns até crianças de 9 meses, de 2 anos, foram decapitadas e simplesmente tratadas como se fossem seres desprezíveis. Eles estão cumprindo uma etapa de resgate espiritual. Aliás, quando Jesus escolheu Israel para ser a condutora do seu caminho e da identificação do Deus único, colocando alguns espíritos gloriosos no seu caminho, que foram os velhos profetas, e inclusive o grande profeta Moisés, que trouxe a primeira grande mensagem mediúnica no Monte Sinai. Ela outorgou a este povo a demonstração que haveria de ser a fé, trabalho gigantesco da fé, da crença e da procura de um caminho que lhe seria negado de todas as formas, mas que haveria de ser encontrado ao final de um ciclo que haveria de se exterminar. E este ciclo é um ciclo pós-transição planetária, o que veio ocorrer em 1949, basicamente, com a instalação do Estado de Israel. Pela primeira vez, esse povo teve um local reconhecido por aquele que haveria de ser as organizações das Nações Unidas. Mas ele teve a sua terra, que sempre foi requisitada e nunca foi aceita pelos seus vizinhos. E, naturalmente, lá ocorre uma dissidência de milênios, resgates cárdios de um lado ou de outro, desde quando, naturalmente, o Ocidente invadiu o Oriente através da Guerra das Cruzadas, se intensificou, na verdade, um grande conflito entre cristãos e judeus com os chamados islâmicos, que eram seguidores do profeta Maomé. Mais esse ato barbárico, que culminou com a morte de crianças, é óbvio que, por seres ainda indefesos, que não podem ser julgados pelos seus atos, serão recebidos e foram recebidos pela misericórdia divina em alas pediátricas e espirituais para o seu retorno sem sofrimento. Houve uma sensação, mas quando o fenômeno físico ocorreu, eles já não estavam mais ali presentes, que a misericórdia divina os retirou do corpo físico. Mas é um resgate, porque uma criança, quando vem e desencarna cedo, ela às vezes vem, na maior parte das vezes, para cumprir uma etapa que ficou faltando no seu processo reencarnatório passado. Tem criaturas que desencarnam, antecipam o seu desencarne. Alguns atentando contra a própria vida, e outros, naturalmente, por acidentes em que, inconscientemente, as criaturas precipitaram seu desencarne. Elas têm que voltar para cumprir, por exemplo, faltou 6 anos para completar a reencarnação passada, ela vem como criança e dura até os 6 anos, quando a partir daí desencarna. Seja por uma doença, seja por um fato normal, como acontece às vezes nas crianças que nem chegam a nascer, que morrem no ventre divino, em processo de resgate para os seres que querem nascer, que não conseguem, e para seus pais que desejam ver os seus filhos e não conseguem. Tudo tem obediência das diretrizes divinas. Tudo obedece às programações reencarnatórias
em que instrutores do Carlos e cientistas do além não só projetam a necessidade dos nossos resgates, como as necessidades evolutivas dos nossos espíritos quando vestimos o corpo físico. A ninguém será negado o amparo. Agora, aqueles que praticam o ato, esses haverão de ter, e mais uma vez, responder pelos delitos cometidos, principalmente, destruindo as vidas, porque nós não temos o direito a terminar com a vida de ninguém. E esses espíritos, certamente, pelo tempo que já estamos atravessando, do final, do ápice da transição planetária, serão banidos imediatamente para mundos primitivos, como Quiron. Serão excluídos da Terra para mais um aprendizado, onde haverão de ter de aprender pelo amor o que estão fazendo, produzindo a dor. Então, é um cenário doloroso, é um cenário de aflição, mas é um cenário que, na verdade, traz mais uma vez o povo judeu ao cenário das lutas. Porque ao renegarem o Messias, eles, naturalmente, perderam a sua segunda Jerusalém. A primeira Jerusalém, perdão, que era a Jerusalém histórica. Quando negaram o Messias, eles perderam a Jerusalém. E como se fosse uma sina dolorosa, foi dito: andarás pelo resto do tempo, até o final do exílio, e ao final do mundo de provas e expiações, à procura de uma terra. Farás um êxodo imenso. Serás em todos os lugares perseguido, banido e humilhado, para que possas ressurgir brilhantemente, já que perdestes a primeira Jerusalém, a história de Jerusalém, por não conseguires perceber o Salvador e negaste a presença dele. A nova Jerusalém haverá de esperar todos nós, hebreus, cristãos, islâmicos do bem, outras religiões, desejosas do bem, que praticam bem, para construirmos a nova religião que haverá de ser do amor, do entendimento da paz, e haverá de ser também da luz espiritual.